carta aos Efésios, capítulo de número 1. Eu quero fazer a leitura, como eu fiz na semana passada, do versículo 3 até o versículo 14. Nós iremos falar de um assunto um tanto quanto polêmico e até hoje debatido por muitos teólogos nacionais e internacionais. E já você vai entender o porquê. Iremos ler o texto bíblico e compreender o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim o texto: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua posteridade, em louvor da sua glória. Amém? Coloque a Bíblia sobre o seu assento, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, porque cremos que tudo aquilo que está exposto nesse texto que nós acabamos de ler, já faz parte da nossa vida. Tudo isso nós já recebemos, e não recebemos por algum tipo de presciência, ou algum mérito em nós, não. Recebemos por graça, recebemos por misericórdia, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nós vamos expor, ou eu irei expor essa manhã, os versículos 13 e os versículos 14, que faz parte da terceira parte desse grande parágrafo que está aqui no capítulo 1. Mas antes de falar sobre esses dois parágrafos, eu quero fazer aqui uma breve introdução e relembrar a vocês, ou com vocês, tudo aquilo que nós já falamos até o presente momento. Lembrar que esse grande parágrafo de doxologia, de expressão de louvor, escrito pelo apóstolo Paulo, ele é dividido em 3 estrofes. A primeira estrofe, do versículo 3 até o versículo 6, fala daquilo que Deus fez na eternidade. Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis
em amor. Ele não nos escolhe, não nos abençoa, para que nós tivéssemos medo do inferno, não, medo de algum tipo de condenação. Ele nos escolhe, nos abençoa, nos elege, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis e façamos tudo isso e corramos atrás disso, da santidade, da irrepreensibilidade, não por temor ou medo, mas por amor a Ele. Além de nos abençoar com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Além de nos escolher antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, Ele também nos adota, nos traz para a sua própria família, dá-nos a oportunidade de fazermos parte dessa grande família de judeus e gentios. Nós, outrora, estávamos completamente longe de Deus, afastados de Deus, condenados. Mas, pelo sacrifício de Cristo, nós agora fomos adotados e enxertados na videira, que é o Senhor Jesus, e agora nós fazemos parte dessa grande família em Deus. E ele explica como tudo isso que ele preparou na eternidade, como esse plano perfeito que foi preparado antes da fundação do mundo, antes da criação do tempo, antes da criação do cosmos, antes da criação dos céus, das estrelas e de todas as coisas, ele vai explicar agora, a partir do verso 7, que é a segunda estrofe, até o versículo 12, como todo esse plano, ele se concretiza na vida daqueles a quem ele escolheu, a quem ele elegeu, a quem ele abençoou e a quem ele adotou. Ele vai explicar que tudo isso acontece por meio de alguém, e esse alguém é o seu Filho, que em amor, em comum acordo, ambos na eternidade decidiram executar. Então, nós vamos receber todas essas dádivas, todas essas bênçãos, tudo isso que está aqui do versículo 3 ao versículo 6, não porque merecemos alguma coisa, ou porque fizemos algo para receber. Nós vamos receber tudo isso mediante o esforço, o sacrifício daquele cavaleiro solitário que lutou e derramou até a sua última gota de sangue. Nós recebemos tudo isso pelos méritos do Senhor Jesus, pois foi Ele quem se entregou em amor, se entregou em obediência, e isso tudo por amor a Deus. Na cruz do Calvário, Ele derrama o seu sangue, e ao derramar o seu sangue, Ele compra para si, como diz Apocalipse 5, homens de todas as línguas, povos e nações. Ele compra não com ouro, não com prata, mas Ele compra com o seu precioso sangue. E a partir de agora, nós que antes estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós que antes fazíamos parte de um povo que estava debaixo da ira de Deus, nós que antes estávamos caminhando a passos largos para o inferno, nós que não tínhamos esperança, nós que estávamos fora da família de Deus, agora, pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, agora nós nos achegamos a Deus. Aquele muro, aquela barreira que separava judeus e gentios, ela foi quebrada, e agora judeus e gentios estão juntos, unidos em um único corpo, fazendo parte de uma única família, a família chamada eleita e chamada igreja pelo próprio Deus. Não existe uma salvação para o judeu, não existe uma salvação para o gentio, apenas uma salvação diferente, mas um único meio pelo qual Deus chama judeus, gentios, bárbaros e qualquer outra pessoa espalhada por esse mundo, é através do Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus, não há possibilidade de qualquer homem nessa terra se aproximar de Deus e fazer parte dessa grande família. Não adianta buscar conhecimento, achar que, como os gnósticos e os agnósticos dizem, não adianta tentar encontrar essa plenitude espiritual,
ou esse conhecimento pleno da verdade somente pesquisando em livros e estudando filosofia. Não. Se você não conhecer ao Senhor Jesus, não for salvo e perdoado por Ele, de maneira nenhuma você tem chance de se achegar a Deus e receber a sua salvação. Cristo executa em nós esse plano que foi elaborado pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Ele nos compra, nos redime pelo seu sacrifício, através do seu sangue. E esse mistério, todo esse plano elaborado por Deus, Paulo vai dizer que ele estava oculto em Deus, que ele era um mistério, que Deus não havia revelado esse plano a ninguém. Somente ele, no seu conselho eterno, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse conselho eterno, eles sabiam qual era o plano. Mas agora, através da vida dos apóstolos e de alguns iluminados profetas, esse plano, ele foi apresentado ao homem, ele foi revelado ao homem. Todo esse mistério que estava oculto agora está sendo anunciado, está sendo pregado, para que todo aquele que ouvir sobre esse mistério entenda quem Deus é, o que Deus fez e o que essa pessoa se torna ao se render aos pés de Cristo e aos pés da cruz, reconhecendo o sacrifício de Jesus e se arrependendo dos seus pecados. Essa pessoa agora que ouve esse mistério, que entende esse mistério, ela se torna uma pessoa cheia de conhecimento, cheia de prudência e cheia de sabedoria. Porque depois que você entende o Evangelho, depois que você entende quem você é, quem você era e o que você se tornou a partir do momento em que você ouviu a palavra da verdade, você se torna um cristão maduro, alguém que está cheio de conhecimento e alguém que está cheio de sabedoria. É como eu dei a ilustração na semana passada. Ao ler o texto, é como se você fizesse um ajuste na imagem que você tem de você mesmo. Porque se antes nós não sabíamos quem nós éramos, agora, lendo esse texto, nós sabemos exatamente quem nós somos e o que recebemos de Deus. Isso aqui, ou saber disso aqui, é motivo para que você pule de alegria, é motivo para que você entre por essas portas cantando, saltando e glorificando a Deus. Ter conhecimento disso tudo que Deus fez e daquilo que Cristo também fez na cruz do Calvário, concretizando a obra de Deus, é motivo de você deitar na sua cama à noite, glorificando a Deus. É motivo de você acordar pela manhã, olhar para o céu, contemplar a criação, as maravilhas que Deus fez e se alegrar todos os dias por aquilo que você recebeu. E entender que tudo que você recebeu de graça. Você não precisou fazer absolutamente nada. Você não merecia absolutamente nada. Nós éramos como aqueles mendigos que ficam na rua estendendo as mãos para receber alguma coisa. Você estava ali com as mãos estendidas, esperando receber alguma coisa. E Deus foi lá e te entregou. Não porque você fez alguma coisa, mas porque Ele simplesmente decidiu te dar. Não é porque você é mais esperto, ou porque você é mais eloquente, ou porque você canta melhor, ou que você prega melhor, ou que você é mais bonitinho, ou mais magro, ou mais escuro, ou mais claro. Não. É porque Deus decidiu te dar. Isso tudo, saber disso tudo, já é motivo suficiente para você mudar o seu estilo de vida. Mudar a forma como você se enxerga diante de Deus. Isso tudo é motivo para você chegar no seu trabalho cantando e adorando a Deus, ir para a sua casa cantando e adorando a Deus, vir para a igreja cantando e adorando a Deus, deitar para dormir cantando e adorando a Deus, e levantar cantando e adorando a Deus, comer, tomar o seu café da manhã, almoçar, jantar, glorificando a Deus, porque você não é mais aquele pobre coitado que estava lá, no fundo daquela cela escura e úmida, com as pernas e com as mãos amarradas, cheia de pecados, condenados. Você não é mais aquela pessoa que estava no corredor da morte. Agora, você é um homem, você é uma mulher que tem os seus pecados lavados, remidos, porque você foi resgatado pelo sacrifício do Senhor Jesus. Isso é suficiente para você viver uma vida diferente.
Você não precisa mais ficar o tempo todo dizendo: ai meu Deus, como eu sou pecador, como eu sou miserável. Você era pecador, você era miserável, agora você faz parte da família de Deus. Os seus pecados foram lavados, os seus pecados foram redimidos e você foi comprado pelo Senhor Jesus. Não significa que você não vai pecar, porque existe uma grande diferença entre pecar e viver em pecado. Você não vive mais em pecado. Você peca como qualquer pessoa e vai continuar pecando até o final da sua vida. Só que eu quero dizer para você o que diz o texto: todos os seus pecados foram perdoados. Todos. Isso já é motivo de você olhar para Deus e glorificar. Talvez pareça uma coisa boba o que eu estou falando, mas não é. Imagina que você estivesse no corredor da morte. Às vezes a gente só entende aquilo que a gente está ouvindo quando a gente passa por situações assim. Imagina você no corredor da morte. Daqui a pouco você vai ser executado. Aí entra alguém naquele corredor, abre a cela e diz: você não vai mais ser condenado. A dívida que você tinha não existe mais. Eu paguei por você. A cela está aberta. Pode ir embora. Você está livre. Glória a Deus por isso. Tem ideia do tamanho do milagre que você recebeu? Por isso que em uma pregação aqui eu disse que o maior milagre que o cristão pode vivenciar é o milagre da sua salvação. É o milagre da regeneração. Por isso que o cristão não tem que ficar preocupado em ver sinais e maravilhas. Não. O crente já é um grande sinal da grande maravilha de Deus. Porque ele foi resgatado, foi perdoado, foi salvo. E tudo isso pelos méritos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Adotado, eleito, tá bom para você ou quer mais? Adotado, eleito, abençoado, antes da fundação do mundo, comprado com o sangue do Senhor Jesus, perdoado de todos os seus pecados, você foi enxertado na família de Deus, e esse mistério que estava oculto lá na mente, no coração de Deus, ou do Deus triuno, agora foi revelado para você, foi revelado ao mundo, foi revelado à igreja. Hoje você entende quem você é e para onde você vai. Às vezes eu pergunto aqui na Escola de Silêncio, eu sempre gosto de perguntar isso outra vez. Imagina que você está em um avião, e de repente esse avião está em queda, deu pane no motor e o avião vai cair e você vai morrer. Quais seriam as suas últimas palavras? Algumas pessoas irão pensar: Senhor, me perdoa, perdoa os meus pecados. Mas como assim? Um cristão que pensa dessa maneira, ele não entendeu quem ele é e o que ele recebeu. Porque a atitude correta de um cristão diante da morte qual é? Eu ouvi alguém falar: Senhor, a Ti eu entrego o meu espírito. Porque eu já pertenço a Ele, eu sou dEle, eu fui alcançado por Ele, eu fui regenerado por Ele, fui perdoado por Ele, eu sou dEle, nós somos dEle. O cristão não pode temer a morte. Por isso, quando você olha para a igreja primitiva, você lê nos livros os relatos de como os cristãos se lançavam à morte, como eles não temiam a morte, jogavam ele nas arenas, queimavam eles vivos, como tochas humanas, e eles iam encarar a morte com um sorriso no rosto, porque sabiam a quem eles pertenciam e para onde eles iriam após fechar os olhos aqui na terra. Isso é entendimento de quem sabe quem é diante de Deus. Você é filho de Deus, eleito por Ele. Todo esse mistério foi revelado a você. Olha que privilégio. Isso é motivo de você se alegrar e se regozijar diante de Deus. Ele continua dizendo, e eu quero ler com você o versículo 9 do capítulo 1, para depois nós entrarmos no versículo 13 e 14. Ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Paulo está dizendo aqui que haverá um dia que foi estabelecido por Deus, em que tudo que foi criado girará em torno de Cristo, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Você percebe ao ler o texto, que tudo aponta para Cristo, tudo converge em Cristo. O que Deus fez na eternidade, o plano de Deus na eternidade, aponta para Jesus. Quem lhe resgata através do seu sacrifício também aponta para Ele. E logo depois nós vamos tratar da obra do Espírito Santo, que também aponta para Jesus. Ou seja, eu não posso falar somente de Deus sem falar de Cristo, porque se eu fizer isso eu sou idólatra. Eu não posso falar do Espírito Santo sem falar de Jesus, porque se eu focar somente no Espírito Santo, eu também sou idólatra. É idolatria adorar somente o Espírito Santo, é idolatria somente adorar a Deus, sem falar de Jesus, porque o Pai aponta para o Filho, e o Espírito também aponta para o Filho. Então o foco do texto é: olhem para Jesus, porque nele habita todas as coisas. Paulo está dizendo que haverá um dia em que tudo no universo, o cosmos, a criação, a igreja, tudo isso vai girar em torno de Jesus. Ele será o centro de toda adoração, Ele será o centro de todo o universo, tudo girará em torno de Cristo. Olha como isso é espetacular, essa é a obra de Deus. Isso vai acontecer e nós anelamos por esse dia. Versículo 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Todo esse plano, tudo isso que Deus preparou, o plano antes da fundação do mundo, a execução desse plano em Cristo, tudo isso tem um intuito só: trazer glória para Deus, glorificar a Deus única e exclusivamente. Como eu falei na semana passada, o catecismo de Westminster, ele, na sua primeira pergunta, ele diz: qual é o fim último do homem? Por que o homem foi criado? A resposta é simples: para adorar a Deus. Mas se nós invertêssemos essa pergunta e fizéssemos assim: qual é o fim último de Deus? A resposta seria: glorificar a si mesmo. Talvez você diga: Deus é egoísta porque Ele quer glória para si. Não! O Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai. É um Deus triuno trazendo glória para si. Tudo isso é para que Ele seja glorificado. Alguns criam espantalhos sobre o calvinismo, sobre essa questão da eleição, da predestinação, dizendo que Deus escolheu um povinho especial e talvez, por causa dessa escolha, esse povo se sinta melhor do que os outros. De fato, isso acontece. Existem muitas pessoas que não compreendem da maneira correta a questão da eleição e da predestinação. Mas preste atenção aqui. Como aquele louvor que nós cantamos na semana passada. O que será que Deus viu em mim? O que será que eu fiz para merecer? Se Ele me conhece como ninguém mais, se Ele sabe tanto quem eu sou, por que pôde me amar assim? O que foi que Ele viu em mim? Aí o louvor mesmo responde: Ele viu o sangue do seu Filho amado, o sacrifício feito pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, Ele viu as suas mãos, e Ele me amou. Ele viu meu coração e me amou mesmo assim. Aí pergunta: o que foi que Deus viu em mim? Ele não viu nada em mim. Ele viu em mim o sacrifício de Cristo. Porque eu só sou o que sou por causa do sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo, nós não somos ninguém. Você consegue imaginar
uma vida sem tudo isso aqui que a Bíblia descreve? Você consegue imaginar quão pesada é e triste a vida de alguém que não recebe isso aqui? Nós temos todos os motivos para glorificar a Deus. Nós temos todos os motivos para vir aqui para o culto no domingo pela manhã e ficar com os olhos arregalados, estatalados, impressionados com aquilo que Deus fez para nós. Eu não consigo compreender um cristão que vem para o culto diante de um mistério tão grande como esse e dorme. Aí eu ouvi um pastor dizer que não tem problema, está cansado, está com sono, pode vir, dorme no culto, é melhor você dormir aqui do que dormir em casa. Eu falei, eu não entendi. Vem com sono mesmo, vem cansado, vem com sono, pode vir com sono, mas não dorme aqui não. Vem cansado, mas aqui não é o lugar de descansar. Aqui é o lugar de você ouvir a palavra de Deus, entender quem você é e abraçar a cruz com toda a avidez do seu coração. E é o que Paulo está dizendo, ele fez tudo isso para a glória do seu nome. Ele nos elegeu para a glória dele, não para que eu e você, como muitos aí, se sintam melhores do que os outros. Se você parar para prestar atenção, até um povo que não é calvinista, mas que é arminiano, eles agem assim. Porque quando eles fazem aquela separação, igreja e mundo. Eu sou da igreja e você é do mundo. Parece que são duas classes diferenciadas, quando na verdade todos nós somos pecadores diante de Deus. Todos nós carecemos da graça. A diferença é o que acontece agora no versículo 13. A diferença, o que traz diferença é que, a partir do momento em que alguém ouve a palavra da verdade, a palavra de Deus, todas essas bênçãos agora se fazem presente na vida dela. E agora ela é uma pessoa que decidiu viver para Jesus, viver para Deus, viver para servir a Deus, porque reconhece o tamanho da bênção que recebeu. Então a pessoa que entende isso, ela deveria ser a pessoa mais humilde da terra, não a mais soberba, não aquela que cria barreira, não aquela que cria divisão, aquela que segrega, aquela que divide. Quando eu olho para alguém lá fora que não conhece a palavra de Deus, eu sinto por ele ou por ela a mesma coisa que Deus sentiu por nós, vamos dizer assim. Eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. Misericórdia. Não foi isso que recebemos? Que é o que o Diogo vai falar no Reforma Jovem? Perdão. Facilmente a gente é levado a condenar as pessoas lá fora. Facilmente nós olhamos para alguém que não conhece a Deus, que está vivendo uma vida de maneira deliberada, e olhar para essa pessoa e dizer assim, ih, coitado, vai ser condenado. Não quero ficar com essa pessoa não, porque ela é do mundo. Se nós não entendermos quem nós somos e o que recebemos de Deus, cometemos o erro de agir assim. O engano de agir assim com essas pessoas. Como é que Cristo olhou para você? Com olhar de juízo, de condenação, ou com olhar de misericórdia? Então como é que você tem que olhar para aquela pessoa que ainda não ouviu a verdade, que ainda não ouviu o Evangelho? Da mesma maneira. Não se achando especial, ou melhor porque foi eleito, porque foi escolhido por Deus. Eu sou eleito, glória a Deus por isso. Mas não se gloria não. Porque você não foi eleito por alguma coisa que você fez. Você foi eleito por misericórdia e graça. Isso deveria fazer com que você se torne o cristão mais humilde do mundo. Abaixar um pouquinho o queixo, parar de estufar o peito e apontar um pouquinho o nariz para baixo. E entender quem você é, quem você era e o que você se tornou agora diante de Deus. Vamos continuar a leitura do texto. E aí nós entramos do versículo 13 ao versículo 14. Versículo 13 diz: em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Percebe a sequência do texto? Tudo que Deus planejou na eternidade. Aquilo que foi executado pelo Senhor Jesus no presente. Só pode fazer parte da vida de alguém a partir do momento que essa pessoa ouve a palavra da verdade. Que Paulo usa como sinônimo o evangelho da vossa salvação. Ele está dizendo que a palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação. Aí nós entramos em um debate. E eu gosto de fazer a igreja pensar. Eu gosto de fazer você olhar para o texto de uma maneira que você nunca havia olhado antes. Eu gosto de fazer você colocar a mão na consciência e pensar, poxa, isso aqui tem razão. Pensa numa coisa. Qual é o único meio de salvação para alguém? E eu vim falando isso com o irmão Emerson no carro. Qual é o único meio elaborado por Deus para que alguém possa ser salvo? Cristo Jesus. Ok? Como é que se conhece a Jesus? Pela palavra. Então, obviamente, subentende-se que se alguém quer se achegar a Deus, quer ser salvo, obviamente, ela precisa ouvir a palavra de Deus. Ok. Mas será que além da palavra, há um outro meio utilizado por Deus para a salvação do homem? Sim ou não? Não. Aqui entra o debate. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando o homem olha para a natureza, para as coisas que foram criadas, obviamente ele deveria entender que há alguém por trás de tudo aquilo que foi criado. Porque as coisas que existem, elas não surgiram do nada, porque do zero não pode tirar absolutamente nada. Do nada, nada se produz. Então, obviamente, se existem todas essas coisas, é porque há um ser pensante, há alguém por trás de tudo aquilo que foi criado. E esse alguém só pode ser Deus. Ok? Será que somente em olhar para a criação eu tenho o conhecimento pleno de quem Deus é? Será que olhar somente para as coisas que foram criadas me faz enxergar a salvação e crer em Deus? Sim ou não? Não. Eu creio que quando eu olho para a criação, alguém fez tudo isso. Alguém criou todas essas coisas. E por que eu digo que não? Porque o próprio apóstolo Paulo diz isso. Em Romanos capítulo 1, ele diz que os homens mudaram a glória de Deus. Aquilo que de Deus se pode conhecer, se manifesta através das coisas que são criadas. Você vai saber que há um Deus, existe um Deus, que criou todas essas coisas. Mas isso não significa que você será salvo somente por conhecer as coisas que foram criadas e que existe um Deus que criou todas essas coisas. Porque se somente isso fosse necessário, não precisava de Cristo vir ao mundo. Não havia necessidade de Deus sacrificar o seu próprio Filho. Parece uma coisa boba, mas isso é motivo de debate até hoje. Pastores se sentam à mesa e discutem sobre isso. Será que existe outro meio de salvação fora da palavra? Porque existem alguns relatos de homens que sonharam com o Senhor Jesus. Homens que nunca ouviram conversão em massa, igrejas que inauguraram dessa maneira.
homens que nunca leram sobre o Evangelho, não sabiam quem era Jesus, mas de repente tiveram um sonho com o Senhor Jesus, e Jesus aparece para eles no sonho, se apresenta para eles. Será que isso é suficiente? Claro que não. Porque se você analisar o que aconteceu nesse episódio, isso é real, tá? Todas as pessoas que tiveram sonhos ou algum tipo de experiência, algum tipo de revelação espiritual, todas essas pessoas, elas foram levadas a conhecer de maneira mais plena e íntima o Senhor Jesus e o Pai do Senhor Jesus, o nosso Deus, através das Escrituras. Sonharam com o Senhor Jesus, não sabiam quem era e foram pesquisar quem era. E quando eles foram pesquisar, se depararam com o quê? Com a palavra de Deus. Ou seja, ainda que haja a glória de Deus manifesta naquilo que foi criado, no sol, na lua, os seus atributos invisíveis, tudo isso que foi criado aponta para a existência de um Deus. E diz Romanos capítulo 1 que os homens negaram isso. Os homens não deram glórias a Deus. Antes, eles suprimiram essa verdade, sufocaram essa verdade em detrimento de animais, quadrúpedes, répteis. Ou seja, fizeram imagens de coisas que foram criadas e atribuíram glórias a essas coisas, quando na verdade deveriam atribuir glória a Deus que criou todas essas coisas. E a Bíblia está recheada de textos que deixam claro que só há uma maneira do homem ser salvo. É através da palavra de Deus. Amém? Se não fosse assim, Marcos 16:15 não faria sentido. O que está escrito em Marcos 16:15? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Senão não faria sentido. Aí agora vem uma parte mais polêmica. Se para alguém ser salvo, ela precisa ouvir o evangelho e crer no evangelho, o que será daqueles que não têm capacidade cognitiva? Como pensar acerca daqueles que têm síndrome de Down, aqueles que têm autismo, aqueles que têm algum certo tipo de debilidade? Como esses que não têm capacidade cognitiva vão se achegar a Deus? Porque se vocês ler Isaías capítulo 35, deixa claro lá que nem os loucos herdarão, ou nem os loucos errarão o caminho. Como esses são chamados? Se para ser salvo você precisa, obviamente, ouvir a palavra de Deus. E aí, é aquilo que o Diogo já pregou aqui, eu acredito que ele deve ter chegado nesse ponto. O chamado eficaz. Existe o chamado interno e o chamado externo. Qual é o chamado externo? O chamado externo é o que está acontecendo aqui agora. Eu estou de maneira externa expondo a palavra de Deus. E todos vocês têm capacidade cognitiva suficiente para entender o que eu estou pregando, o que eu estou expondo. Mas como fazer com aqueles que não têm capacidade de compreensão? Aí entra aquilo que chamamos de chamado interno. Deus, quando quer, no momento que quer, da maneira que quer, através do poder do seu Santo Espírito, fala com aquela pessoa no seu coração, regenera o seu coração e o conduz à salvação. É isso que cremos quanto à morte dos infantes, por exemplo. Quando o infante morre, nós cremos que antes da morte o Espírito de Deus regenerou o seu coração e o preparou para a salvação.
Porque ainda que naturalmente ele seja pecador, ele não cometeu pecado algum. Ainda que não precise cometer pecado para que você se torne pecador, porque você já nasce pecador. Eu estou dando nó na sua cabeça ou você está compreendendo? Então existe o chamado externo e o chamado interno. O chamado externo é esse. Vocês ouvem, vocês estão ouvindo a pregação da palavra, estão compreendendo a pregação da palavra. Mas e aqueles que não têm compreensão? Aqueles que não têm compreensão, Deus os chama de maneira eficaz no seu interior, regenerando o seu coração e os conduzindo à salvação. Mas aqueles que podem ouvir, que têm capacidade cognitiva, esses só serão salvos por meio da pregação da palavra. Não há possibilidade de alguém ser salvo sem a pregação da palavra. Aí eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 10, por favor. Eu quero ler Romanos capítulo 10 a partir do verso 1. Diz assim, irmãos, versículo 1, Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está falando dos judeus aqui. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, sem entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem um detalhe. Porque até esse ponto aqui alguns dizem, olha aqui, está claro, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta então eu clamar a Deus, invocar o nome do Senhor, que eu serei salvo. Aí Paulo completa no versículo 14 dizendo, como porém invocarão aquele em que não creram? Como eu vou invocar alguém em que eu nunca ouvi falar? Como eu vou depositar fé e confiança em alguém que eu não tenho noção de quem seja? Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, ainda que eu olhe para a criação, ainda que eu olhe para a natureza, ainda que eu olhe para todas as coisas que foram criadas, isso tudo me faz entender que Deus existe. E que Ele é bom, pois nos deu tudo o que precisávamos. Nos abençoou com sol, nos abençoou com chuva, com colheita, nos abençoou com mantimento, com alimento, graça. Ele decidiu nos dar. Mas só saber que existe um Deus que criou todas as coisas, não é suficiente. Porque se fosse suficiente, Paulo não diria isso. Paulo não diria, basta conhecer a Deus e todas as coisas, está tudo bem. Mas ele diz, como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Como alguém vai crer em Deus? E lembre-se, o que Paulo pregava na época não era essa escritura que tem na nossa mão. Não existia o livro do Apocalipse, por exemplo. Não existiam os evangelhos e as cartas como nós temos hoje em nossas mãos. O que Paulo pregava? Qual era a base que sustentava a sua pregação? Quando ele diz as Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento, de todos aqueles livros que tinham lá nas mãos dos judeus e seus compatriotas. Paulo não está pregando algo que surgiu da sua cabeça. Paulo está pregando aquilo que a Escritura diz. Aí talvez você pergunte, tudo bem, a partir de Cristo no Novo Testamento, nós somos salvos em ouvir a pregação do Evangelho. Louvado seja Deus. Nós cremos naquele que veio, naquele que já veio e que voltará. No Antigo Testamento, o povo foi salvo naquele que eles acreditavam que viria. Depositavam a sua fé no Messias que viria. Hoje nós depositamos a nossa fé no Messias que já veio. Então não há possibilidade alguma de sermos salvos sem a pregação da palavra. É ela que nos conduz a Deus, ela que nos revela a Deus, ela que nos mostra a obra de Deus, ela que nos fala quem nós somos e quem nós nos tornamos depois de conhecermos ao Senhor Jesus. É só através dessa pregação. Lê comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 15. É só você avançar um pouquinho. Versículo 1. Vou ler o versículo 1 também, para a compreensão dos irmãos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois o quê? Salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as... Que escrituras são essas? É o Novo Testamento? Não, porque não existia. Ele está olhando lá para o Antigo Testamento, para a Torá, para os livros poéticos, para os livros proféticos, para os profetas maiores e para os profetas menores, e dizendo, todos esses livros, toda essa escritura, aponta para alguém, falava sobre alguém, e esse alguém é Cristo. Então ele diz, o que eu preguei para vocês, para que vocês chegassem ao pleno conhecimento de Deus, e fossem salvos, nada mais é do que o que está escrito nas Escrituras. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por muitos, mais de 500 irmãos, de uma só vez. Então o que Paulo pregava? Como é que Paulo falava da salvação para as pessoas onde ele ia, nas suas viagens missionárias? Através da pregação. Ele alcançava essas pessoas através da pregação. Ele falava da morte e da ressurreição de Cristo que havia sido profetizada lá no Antigo Testamento. E aí eu te pergunto, o que nós temos hoje no nosso país e no mundo são milhares de igrejas. Milhares de igrejas. Eu te pergunto, será que essas igrejas têm pregado o Evangelho? Porque a pregação do Evangelho produz salvação. Em alguns casos, rejeição. Porque quando a palavra de Deus é pregada, ela promove vida, mas também promove morte.
Parece loucura isso, né? É o que Paulo disse. Para uns tem cheiro de vida, para outros tem cheiro de morte. Milhares de igrejas, e a maioria delas não prega o Evangelho. Fala sobre tudo. Fala-se sobre dinheiro, prosperidade, nós já cansamos de falar sobre isso aqui. Mas não fala sobre Cristo. Eu vou falar uma coisa para você que pode parecer loucura, mas não é. E a gente que é cristão, a gente precisa ficar atento em tudo. Talvez você ache que não, mas quando você olha ao seu redor, e não é para você rir do que eu vou falar não, tá? Porque isso aqui é sério. E você vê uma galera militando contra a reforma ortográfica, querendo incluir no Volpe palavras como todes, amigues, ilo. Lá, mas quais as palavras aí? Quando você vê as pessoas tentando incluir no Volpe esse tipo de palavra, a ideia por trás disso é demoníaca, é diabólica. Sabe por quê? Porque a ideia é esvaziar o termo e o sentido profundo da palavra. Porque cada palavra tem um sentido, e por trás dela, um significado. E quando você esvazia o significado de um termo, você empobrece a língua. E ao empobrecer a língua, você faz com que as pessoas olhem para a língua mais rústica, mais tradicional, como algo que é descartável. E automaticamente, ao empobrecer a língua, ao empobrecer a palavra, você também empobrece o conteúdo e o sentido daquela palavra, e automaticamente você rejeita toda e qualquer outra palavra. E a profundidade das palavras bíblicas, por exemplo, elas seriam esvaziadas. Pastor, o senhor está indo longe demais. Vai nessa. Já tem pastores ensinando sobre isso nas igrejas, dizendo que a ideia é exatamente essa: esvaziar o conceito, o sentido da palavra, empobrecer a palavra, para que aquilo que nós pregamos, através da palavra, perca o seu sentido mais profundo, o seu sentido real, e as pessoas passem a rejeitar a abreviação de palavras, todes, amigues. Meu Deus do céu! Isso é horrível. Isso é horrível. Quando a gente tem consciência de que a palavra é importante, nós passamos a dar valor a ela como ela merece ser dada. Imagina se a Bíblia fosse completamente reescrita segundo a mudança ortográfica que está sendo apresentada hoje. Você sabia que existem projetos de reescrever a Bíblia, ou reeditar a Bíblia, para retirar da Bíblia possíveis contradições e mudar possíveis termos? E qual é o intuito? Empobrecer a palavra, tirar o real sentido da exposição da palavra. É por isso que eu não gosto da Bíblia NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Porque é isso que ela faz, ela empobrece o termo, ela esvazia o termo, ela não traz uma profundidade na exposição do texto. Ainda que ela seja uma Bíblia de fácil leitura, ela não abraça o real sentido da palavra nos textos mais originais. E nós temos que ficar atentos e rejeitar todo esse tipo de engano, porque se a palavra for modificada, o meio pelo qual Deus estabeleceu para alcançar os eleitos e derramar todas essas bênçãos descritas aqui em Efésios 1, seriam esvaziados. E nós não conseguiríamos pregar o Evangelho como de fato ele é.
Temos que dar valor à Bíblia que nós temos. Por isso o conselho que eu te dou, compre o máximo de Bíblia que você puder. Menos a NTLH. E guarde na sua casa. Porque vai chegar um dia que você não vai conseguir mais comprar. E as que tiverem à venda serão totalmente reformuladas. Sem a pregação do Evangelho, como os eleitos serão salvos? Atos capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu quero ler do versículo 3 em diante, porque a partir do versículo 3, há um resumo da história que aconteceu anteriormente, antes do versículo 23. Atos capítulo 10, versículo 23 diz: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, e encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ele está falando isso por causa da visão que ele recebeu do lençol que descia, cheio de alimentos, que para os judeus eram impuros. E Deus dizia para ele: mata e come. E agora ele está entendendo que o que Deus estava falando era em relação aos gentios, que não era para ele rejeitar os gentios. Aí o versículo 29 ele diz: por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor, à beira do mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Olha o que aconteceu. Simão está dizendo, Cornélio está dizendo que estava em casa, na hora da oração. De repente, o que ele viu? Um anjo, uma visão. E disse para ele assim, manda chamar Pedro. Veja, era um homem que sabia quem era Deus, um homem que orava a esse Deus, um homem que jejuava, dava esmola, mas de repente recebe uma visita de um anjo, de uma revelação, e que diz para ele: manda chamar Pedro. Ué, se só essa experiência, só esse conhecimento que ele havia de Deus, que o fazia orar, que o fazia jejuar, que o fazia dar esmola, fosse o suficiente, Pedro não precisava ir na casa dele agora. Não precisava Pedro mandar chamar Pedro. Aí olha o que diz o texto: agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para fazer o quê? Para fazer o quê, igreja? Ouvir tudo o que te falei, o que te foi ordenado da parte de Deus. Pedro, eu já conheço Deus, eu sei quem é Deus, eu oro a esse Deus, eu jejuo a esse Deus, eu dou esmola a esse Deus, porque eu aprendi a generosidade, mas falta alguma coisa. E vem aqui, Pedro, fala o que Deus pediu para você falar. Ou seja, Pedro, prega. Então não adianta só olhar para a natureza e saber que Deus existe. Porque saber que Deus existe pela natureza e não dar glória a Ele, já traz condenação. Saber que Deus existe e que Deus criou todas as coisas e dar glória a outro ser, já me traz condenação. Por isso que Paulo diz: você, homem, é inexcusável diante de Deus, diante da criação. Deus manifestou a sua criação para deixar claro para o homem: eu sou Deus. E se você não der glória, você já está condenado.
Você está condenado só em olhar para a criação, porque você vê a imagem de Deus na criação, mas você já o rejeita. E aí Pedro vai começar a falar. Versículo 34. Então Pedro falou dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e que faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. E o que Pedro vai fazer para Cornélio e todos aqueles que estão naquela casa? Pregar o evangelho. Ele vai falar de Jesus Cristo. Portanto, não há outro meio de conhecermos a Deus e sermos salvos por Ele, a não ser através da pregação do evangelho. Charles Spurgeon fala algo que é muito forte. Ele diz que alguns Deus chama, mas para outros Ele só faz... Olha como isso é profundo. Porque imagina que eu estou num auditório diante de 5.000 pessoas, pregando a palavra de Deus. Quantos desses 5.000 você acha que Deus vai chamar? Todos? Não. Mas vai chamar uma quantidade considerável. Vai chamar muita gente. Mas para outros, Ele só vai fazer assim, ó. Porque a palavra está sendo pregada para aqueles 5.000 que estão ali. Mas nem todos os 5.000 que estão ali irão crer. Então, Ele chamou muitos, mas para outros é como se Ele tivesse só cochichado nos ouvidos. Eu oro a Deus, que o meu desejo é que todos que estão aqui sejam salvos. Mas Deus é quem sabe. Pode ser que alguns Deus tenha chamado de maneira eficaz, converteu. Para outros Deus tenha feito só... A pessoa se atentou, mas logo depois esqueceu quem chamou. Logo depois dispersou e não deu mais atenção para aquilo que foi ouvido. Porque quando Deus chama, Ele chama de maneira eficaz, de maneira plena, de maneira profunda. Não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus. Não há outro nome em cima no céu ou embaixo da terra, senão o nome de Jesus. E alguém só pode conhecer de Jesus através da pregação da palavra de Deus. Ainda que um anjo apareça para essa pessoa, ainda que ela tenha um sonho à noite, dormindo, ainda que ela tenha algum tipo de experiência sobrenatural, toda essa experiência sobrenatural vai conduzi-la a conhecer Jesus através da pregação da palavra de Deus. Por isso a importância de pregarmos, e pregarmos, e pregarmos, e pregarmos, e insistirmos em pregar a palavra. Por isso que o evangelista diz: pregue a tempo e fora de tempo, insta, insista, gaste tempo, abra a boca, fale, não deixe de pregar. Porque a pregação é o meio pelo qual Deus chama aqueles a quem Ele abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. A pregação é o meio que Deus escolheu para chamar aqueles que foram eleitos, que foram predestinados, aqueles que foram adotados, aqueles que foram comprados e foram remidos pelo sangue de Jesus. O eleito vai ouvir e vai vir. Porque o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas não é só ouvir, é crer. Porque Ele disse no texto, vamos voltar lá. Vamos voltar lá em Efésios. Efésios 1.
Versículo 13. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Não adianta ouvir e não crer. Tem que ouvir e crer. Crer não é só acreditar. Talvez a pessoa entenda de maneira equivocada esse termo. Crer não é só acreditar. Crer é confiar. É depositar toda a sua esperança nele. Depositar tudo que você tem nele. É você olhar para Cristo e falar assim, não importa o que aconteça. Pode chover canivete. O mundo pode estar desabando. Mas eu vou continuar confiando naquilo que o Senhor me prometeu. Eu vou continuar acreditando em quem o Senhor é. Isso é crer. Você sabe o contrário de crer? Qual é o antônimo de crer? O antônimo de crer não é incredulidade, é vista. Porque tem gente que só crê quando vê. E nós cremos mesmo sem termos visto. É crer num livro que para muitos é só um livro histórico. É só mais um livro comum. É porque eles não entendem que quando a gente abre esse livro, as palavras saltam desse livro e elas penetram na nossa mente, descem para a tábua do nosso coração e transformam a nossa vida. Pega, por exemplo, um livro de Machado de Assis. Pega uma obra do filósofo Aristóteles, Platão, e joga dentro de uma cadeia, dentro de uma cela. Não vai provocar mudança de vida nenhuma. Mas coloque a Bíblia lá dentro. Dá a Bíblia na mão de alguém que está lá no presídio. Um monte de pedófilo, estuprador, assassino, ladrão, homicida. Dá na mão dessas pessoas. O Espírito Santo vai agir de uma forma tão poderosa que eles entraram ali de uma maneira, mas sairão de outra completamente diferente. Esse é o poder da palavra. Não é só ouvir a palavra, é crer nela, é confiar nela. Depositar toda a sua confiança nela, sua fé, esperança nela. Ainda que a fé que você tenha não tenha vindo de você. Nós vamos tratar isso no capítulo 2. Irmãos, eu não sei se isso acontece com você, mas eu vibro quando eu leio essas coisas na Escritura. Eu vibro quando eu estou meditando e estudando sobre essas coisas. E cada dia que a gente lê, cada dia que a gente medita, parece que aquilo que estava lá no nosso interior, escondidinho ali, aquilo se acende, aquilo se anima. Por isso a importância da leitura da palavra diariamente. Para que você seja avivado todos os dias através dela. É isso que a palavra faz no nosso interior. Não é só ouvir a pregação da palavra, mas crer na pregação da palavra. A palavra vai ser pregada. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que vai endurecer o barro. Algumas pessoas vão crer, outras não vão crer. Muitas vão ser salvas, os eleitos vão ser chamados, e aqueles que não são eleitos se irarão mais ainda contra Deus. Depois de ouvir a palavra, depois de crer nela, diz o texto, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Meu Deus do céu. Que espetáculo. O selo. Você conhece o anel do pescador? Já ouviu falar do anel do pescador? Que é o anel que põe lá o anel de Pedro, que é colocado no dedo do Papa. Anel do pescador. Não? Anel do pescador, anel de Pedro, porque segundo os católicos, Pedro foi o primeiro Papa.
Na época dos romanos, era comum o imperador ter um anel, ou um líder ter um anel, um governante ter um anel no dedo. Esse anel era símbolo de autoridade. E toda vez que ele ia enviar um documento, uma carta para alguém, ele dobrava essa carta, assim, colocava um pouco de cera, e com aquele selo real de autoridade, ele selava aquela carta, e aquela cera secava com aquela imagem, na época dos romanos, uma águia, né? Uma águia assim, e aquela carta ficava lacrada, aquele documento ficava lacrado, e ninguém podia abrir aquilo. Significa que aquele documento era propriedade exclusiva de alguém. Que aquele documento era extremamente importante e pertencia a alguém extremamente importante. E ninguém poderia tocar naquele selo. Lembra quando Jesus foi colocado no sepulcro? Falaram para Pilatos assim, coloca lá, guardas lá e sela para que ninguém entre lá, abra o sepulcro, tome o corpo dele e digam que ele ressuscitou. Estavam antevendo o que iria acontecer. Porque se alguém chegasse diante de um túmulo e visse lá o selo real, e olhar e dizer, não, a gente não pode violar esse selo aqui. Isso aqui pertence a alguém importante. Se a gente violar isso aqui, nós iremos trazer problemas para nós. Então não vamos tocar. Não mexe. Pertence a alguém importante. E o que Paulo está dizendo é que depois que a gente ouviu o Evangelho, creu nele, nós recebemos tudo isso, que está aqui do versículo 3 até o versículo 14. Recebemos tudo isso. E além disso tudo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós recebemos um penhor. Sabe o que é isso? Eu na loja falo assim, me dá um empréstimo. Tá, o que você vai me dar de garantia? Eu vou te dar a minha casa como garantia. Ok. Quando eu tiver que voltar nessa loja para entregar o dinheiro que eu peguei emprestado, eu vou pegar de volta a minha casa. Isso é penhorar alguma coisa. E que Paulo está dizendo que nós somos o penhor de Deus. Nós recebemos um selo. Muito se fala do selo, da marca, do anticristo. O 666. A galera tem um medo terrível disso. Só que quando você lê o livro do Apocalipse, ele não fala de um único selo, ele fala de 2 selos. Ele fala da marca da besta, sinal na testa e na mão direita, mas também fala do selo de Deus nos seus eleitos. O enfoque é na marca da besta. Mas espera aí, estão se esquecendo que nos 4 cantos do mundo, Deus está selando ou dando o Espírito para todos aqueles que fazem parte da família de Deus? E esses que têm o selo, ninguém pode tocar, porque pertencem a Deus, são propriedade exclusiva dEle. 1 Pedro 2,9, sacerdócio santo, propriedade exclusiva. Nós pertencemos a Deus. E a garantia é o Espírito Santo, porque quando Ele voltar, quando Jesus vier, o que vai nos garantir que somos dele é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Como é que pode? A marca dos eleitos é o selo do Espírito Santo, e a marca dos não eleitos, seu número 666, seu chip, ser mais não sei o que, ser mais não sei o que lá. Não. Se a marca do cristão é o modo como ele vive, a marca do que não é cristão e daqueles que servem a ele também é a maneira como eles vivem. Você foi selado pelo Senhor. O Espírito Santo da promessa. Que bem precioso eu e você recebemos. Vamos glorificar a Deus por essa bênção que recebemos. Coloque a Bíblia sobre o seu assento e fica de pé.